porque o ex-ministro do GSI do governo Lula, o general Gonçalves Dias, foi ouvido pela CPI do MST nesta terça-feira. O deputado Ricardo Salles questionou G. Dias sobre o seu posicionamento como militar sobre o regime de 64, causando revolta da base governista. A gente inclusive separou esse trecho, vamos acompanhar. O senhor entende que 64 foi algo positivo ou negativo para o Brasil dali por diante? A pergunta é simples. Deputado, obrigado pela pergunta, mas eu gostaria de me ater ao requerimento da minha convocação. Obrigado, deputado. A força, o Exército Brasileiro, ao que o senhor referiu, que serviu 44 anos, sempre se orgulhou da importante medida de 31 de março de 64. Porque se não fosse o 31 de março de 64, nós chegaríamos mais rapidamente aonde alguns aqui querem chegar nesse momento. Portanto, para mim soa muito estranho, para não dizer uma certa traição aos seus colegas de caserna, o senhor não dizer que 64 foi uma boa medida. Agora, talvez, essa sua posição explique. Deputada, o senhor aguarda. CPI do MST ou CPI das invasões de terra, que hoje recebeu o general G. Dias. Vamos girar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade em Brasília. O Zé disse há pouco, inclusive, que acompanhou as duas comissões, né? Tanto a CPMI dos atos do dia 8 quanto a CPI das invasões. Zé, surpreendeu o posicionamento de G. Dias? Qual é o receio dele em falar o que pensa, o que falar quando questionado pelo relator, o deputado Ricardo Salles, acerca do regime militar? Pois é, levaram lá para a CPI várias frutas, né? Mas a principal mesmo foi melancia. É a história, né? Do verde por fora e vermelho por dentro. O presidente mandou retirar as melancias de lá e aí a deputada Sâmia protestou, dizendo que o Ricardo Salles defendia golpista e não sei o quê. Virou uma confusão, foi um tumulto danado. Foi muito tumultuado esse depoimento. O G. Dias respondeu o que quis, né? Porque ele se baseava exatamente na convocação através do requerimento, tentou diversas vezes através do Supremo não ir à CPI, mas a CPI tem sim essa prerrogativa de convocar. Olha, antes deste depoimento do general Gonçalves Dias, houve um embate muito forte, que foi a aprovação do requerimento convocando o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. E o plenário da CPI aprovou o requerimento e o ministro Rui Costa está convocado. Foi a terceira vez, a terceira tentativa de convocação do Rui Costa. O objetivo dessa convocação é que ele explique por que a Bahia, enquanto ele era governador, foi o estado campeão de invasões de terras privadas. Foi um terror no interior. O MST mandou na Bahia enquanto o Rui Costa era governador do estado. E é essa diferença que os integrantes da CPI querem. E nas vezes anteriores, quando o requerimento foi colocado na CPI, os governistas reagiram e disseram ao presidente o seguinte, o presidente da CPI, se houvesse a votação do requerimento, e o governo sabia que ia perder, haveria uma reação muito forte, inclusive paralisando outras comissões permanentes, como a Comissão de Segurança Pública, que tem um viés muito forte de oposição, né? E aí o presidente acabou, o deputado Zucco, né, acabou retirando o requerimento do processo de votação. Mas desta vez os deputados de oposição disseram tem que votar. E foi votado o requerimento. Não votaram outros requerimentos para não atrasar, foi atrasado em 2 horas, esse depoimento do G. Dias. Mas eu devo antecipar aqui que além do Rui Costa, serão convocados para prestar depoimento na comissão o ministro da Reforma Agrária, Paulo Teixeira, e os diretores, né, do INCRA, para saber exatamente como é essa relação, como há esse entendimento e como é o diálogo entre governo e o MST, um grupo que está ilegal e que espalha terror no campo. Então, houve a votação desse requerimento antes mesmo desse depoimento que provocou já esta irritação
e esta disputa no plenário da CPI. Mas a CPI continuou, e vou dizer aqui que o Stedley e o José Rainha, vão prestar depoimento, vão sentar nessa cadeira aí também. Então, eu posso adiantar aqui que o Paulo Teixeira vai prestar depoimento, será convocado, né? E também o José Rainha e o Stedley serão convocados por esta CPI do MST. Pois é, oitivas muito aguardadas, e claro que a gente vai acompanhar todos os detalhes e repercutir com os nossos comentaristas aqui em Os Pingos nos Is. Vamos continuar o nosso giro de análises, vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Não conversamos hoje, o Mota não participou do programa hoje, está de volta. Mota, queria pedir naturalmente sua análise acerca da sessão da CPI do MST no dia de hoje. G. Dias temeroso com a pergunta do deputado Ricardo Salles, teve a convocação aprovada de Rui Costa e o governo cada vez mais exposto nessa comissão, né? Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. Pois é, a grande questão da CPI do MST que precisa ser respondida é a existência do MST. A existência de um grupo que se organiza para realizar atividades ilegais, invasões de terra. E é preciso, né, e essa é a grande missão dessa CPI, entender como é que um grupo desse continua existindo, operando, inclusive com um calendário de invasões publicado, um grupo que organiza feiras, se eu não me engano, com financiamento público, tem interlocução em ministérios, participa de viagens ao exterior, inclusive indicou superintendentes para o INCRA. Então, como é possível que isso exista em um país onde vigora o Estado de Direito e as liberdades democráticas? A propriedade é um direito natural. Quem comprou uma terra, quem comprou uma casa, quem comprou uma propriedade é o dono daquela propriedade. Ninguém tem o direito de afrontar essa propriedade, de invadir, de tomar para si. Então, acho que essa é a grande questão que essa CPI precisa responder. Como é possível a existência de um grupo como o MST? Perfeito, vamos continuar o nosso giro de análises. Tiago Pavinato, inclusive, Pavinato, antes do programa começar, chegou a tecer comentários aqui nos bastidores sobre esse silêncio de G. Dias quando perguntado sobre o regime militar pelo deputado Ricardo Salles. Pavi, queria também pedir sua análise e sua avaliação, por que G. Dias ficou com um certo receio de dizer o que pensa? Bom, em primeiro lugar, eu achei esse recorte da sessão da CPI do MST de hoje bastante interessante, porque de fato, como um advogado experiente que o Salles eu estou me perguntando até este momento se, por detrás dessa pergunta sobre o regime de 64, existe alguma estratégia argumentativa, porque se ele fosse, né, a favor de contenção de comunistas, como aconteceu no regime de 64, ele teria que ser também a favor da contenção de membros do MST. E isso, eu não sei se existe alguma declaração do G. Dias que o deputado Ricardo Salles talvez tenha no bolso, ou tivesse no bolso antes do tumulto gerado por essa pergunta na sessão, que poderia ser usado para contrapor a sua resposta e mostrar que ele estava mentindo, porque se ele tivesse um documento, algo que comprova que ele no passado já declarou que ele admirava o regime por tal coisa ou tal coisa, ele poderia usá-lo. Então fica esta pergunta, porque para quem olha como um espectador novato, não entende o cabimento desta pergunta ali. Então, como eu não sei, eu fico com esta dúvida, será que existe alguma coisa por detrás dessa pergunta? Mas essa pergunta, vamos imaginar que não exista nada. Agora vamos para a hipótese de que não tenha nada. Foi uma pergunta totalmente fora do contexto. Uma pergunta fora do contexto. Ok.
A gente vê, o que a gente mais vê em CPI, também na CPMI do 8 de janeiro, são perguntas fora de contexto. Agora, o que me interessou foi a reação, porque as deputadas da situação, as deputadas de esquerda, em especial a Sâmia Bonfim, todo mundo ficou muito ali revoltado, porque ele não chamou o regime de 64 de golpe, mas ele falou revolução. Primeiro, deixa eu explicar uma coisa para estes asnos. Meus queridos, a diferença entre revolução e golpe está nos olhos de quem ganha e de quem perde. Para quem ganha, sempre é revolução. Para quem perde, sempre é golpe. Imaginem, senhores, se o regime dos ayatolás do Irã cai amanhã. Um regime que mata mulheres que não usam o véu direitinho. Os historiadores desse novo Irã vão chamar a ascensão dos ayatolás de golpe, não mais de revolução, como é feito hoje. Ou até mesmo em Cuba. Vai que uma onda democrática varre esse país, vão chamar a ascensão de Fidel Castro de golpe, não de revolução. Se os revolucionários franceses não tivessem logrado êxito em 1789, os livros de história falariam desse episódio como a tentativa de golpe. Então o golpe, senhores, é sempre a revolução que não deu certo. Ganhou é revolução, não deu é golpe. Virou a situação, virou o jogo, queridinho. A revolução passa a ser golpe. E o golpe passa a ser revolução e assim sucessivamente. Então esta é uma primeira lição que esses estridentes deputados da esquerda precisam saber. Segundo, tem uma fala da Sâmia Bonfim também que me chamou muita atenção. Aspas. O senhor não gosta de democracia, não gosta de ouvir as mulheres falando e por isso faz elogios à ditadura. Fecho aspas. Esta é a fala da Sâmia. Sâmia Bonfim, você mereceria o meu respeito? Mereceria o meu respeito se você fosse mulher o suficiente, coisa que você não é. Não é. Para dizer o mesmo para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Afinal de contas, quer elogio maior à ditadura do que o fato de Lula trazer para cá Nicolás Maduro, sentar no colinho, alisar os seus cabelos e dizer: tu és presidente de uma nação democrática. Ó, como és democrático, ó Nicolás, quantas eleições afinal realizas em seu país? E se duvidais, vós que me ouvis, da democracia deste país, vá lá com o radialista da Rádio Gaúcha, que já foi preso lá da última vez, e fiscalize a eleição na Venezuela, coisa que não é permitida para observadores internacionais. Então, Sâmia Bonfim, esta vai para você. Se você quer merecer algum respeito, você precisa dirigir esta mesma frase que você desferiu contra o Ricardo Salles, você precisa dizer ao presidente Lula. Vou repetir a frase, Sâmia. Você vai agora no seu Twitter e repete, ou você pega o telefone, liga para alguém e fala: passa para o Lula. A hora que ele atender, você fala assim, Sâmia: o senhor não gosta de democracia, não gosta de ouvir as mulheres falando, e por isso faz elogios à ditadura. Porque o Lula faz elogios à ditadura, faz elogios a um ditador, que quando a mulher é opositora ao seu regime, ela vai presa, injustamente, é claro, e ela é estuprada dentro das prisões. Mãe na frente da filha, filha na frente de mãe, filha na frente de pai, e assim vai a festa. Se é que você entende, comunga do mesmo entendimento que o presidente Lula, porque ele diz que a Venezuela, pelo número de eleições, é a festa da democracia. Só se for a festa da 0 hora, e eu não vou lhe dizer a rima, minha filha. Nem vou lhe dizer a rima. E do Irã,
que navios de guerra iranianos se atracaram no Brasil e ainda teve regabofe com direito à participação de autoridades brasileiras. Então, Samia, se você quer ser lógica e quer ser merecedora de algum respeito, tem que se dar ao respeito. Pegue esta frase que você usou contra o Ricardo Salles e use também contra o presidente Lula, que, aliás, eu já ia me esquecendo, Samia. A GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional do Lula, ele desferiu, um segurança dessa GSI desferiu um soco, um murro no meio do peito de uma jornalista mulher, uma senhora mastectomizada, porque ela ousou fazer uma pergunta a um ditador. Então eu acho que quem não gosta de ouvir as mulheres falando é o presidente para o qual você está fazendo o papel de boba da corte e de Maria Gritinho, tumultuando toda e qualquer sessão da CPI do MST. Ou nós vamos nos esquecer que o Zé Rainha fez vídeo agradecendo a companheirada pelos votos na companheira Sâmia? Pois é, ou é culpa no cartório que você tem com o MST, se o MST cai, você cai, ou você está servindo muito bem a este regime deste presidente que não gosta de mulheres e faz, este sim, elogio a ditaduras. Depois desse trecho que a gente destacou, o deputado Ricardo Salles, que é justamente o relator da CPI, falou de uma possível omissão do GSI ao não se reunir com o presidente Lula para falar do aumento das invasões, o que gerou um novo bate-boca. A gente separou esse trecho também, vamos acompanhar. Claro, general, me desculpe, que ou o senhor, como ministro da Segurança Nacional, não tinha acesso a nenhum jornal do Brasil nos 2 meses e pouco em que esteve à frente do GSI, ou esse assunto foi propositalmente omitido, não só pela sua função, mas pelos demais colegas que compõem as áreas de segurança do governo, GSI, ou esse assunto foi propositalmente omitido, não só pela sua função, mas pelos demais colegas que compõem as áreas de segurança do governo, porque não é absolutamente aceitável num país que é o principal ou entre os principais produtores do agronegócio internacional que haja um aumento de instabilidade, insegurança, desrespeito à propriedade privada, desrespeito à produção, à liberdade individual, a tudo isso que nós estamos assistindo por esses criminosos que invadem as áreas, inclusive públicas, não só privadas, públicas, inclusive áreas de pesquisa, como nós vimos da Embrapa, e o seu gabinete. Um Ministério de Segurança Institucional, não é Ministério de Pintura de Porcelana, não é Ministério de andar de bicicleta, é o Ministério de Segurança Institucional. Não tem uma palavra para dizer ao presidente da República sobre esses eventos que estão acontecendo. Desculpe, ou o senhor está mentindo, ou a sua administração à frente do GSI foi muito incompetente. É absolutamente inaceitável a afirmação que o senhor está fazendo. Ela não é crível. Ela não é crível. Deputada, atenção. Pois é, vamos agora chamar o Diogo Schelp para analisar essa sessão da CPI do MST, o questionamento de Ricardo Salles ao general G. Dias e os parlamentares da situação, né, Schelp, adotando mais uma vez essa postura de tentar, digamos, atravancar a fluidez dos trabalhos. Queria pedir sua análise, por favor. Bom, Daniel, fica claro que a estratégia, a tática, a intenção de Salles ao fazer essas perguntas e essas intervenções aí em relação ao general Dias era justamente a de provocar a reação dos governistas ali reunidos, né? Essa reação exacerbada de tentar interferir, de tentar impedi-lo de continuar falando. Porque, de fato, não faz o menor sentido ele fazer uma pergunta como a que ele fez para o G. Dias sobre, por exemplo, o 64, que não tinha absolutamente nenhuma relação com o tema proposto ali na CPI, que é muito importante para o país, né? Quer dizer, é uma pena que o Ricardo Salles tenha perdido tempo causando tumulto, porque ele sabia que teria essa reação, numa CPI que tem uma função importantíssima. A gente tem um movimento de reforma agrária, ou posso dizer aqui que é mais político do que propriamente reforma agrária atualmente, fazendo invasões de terra no país e invadindo, como aconteceu
recentemente, terras da Embrapa, né? Uma entidade, um órgão do governo que faz pesquisas agropecuárias importantíssimas, inclusive uma área que seria utilizada para fazer uma feira para agricultores familiares, não é? Então aí o MST atrapalhando, digamos assim, uma atividade que teria fundamental importância muitas vezes para pequenos produtores, e essa investigação não avança, não vai para frente quando se tem esse tipo de diversão, né? Esse tipo de diversionismo do assunto principal. Vamos falar aqui um pouquinho sobre 64. Tá? Primeiro, não quer dizer, se o general Dias resolvesse responder à pergunta de Salles, se ele dissesse que, na verdade, ele não considera que 31 de março de 64 foi uma revolução, um movimento, e que o que veio depois, a instauração de uma ditadura militar, foi algo positivo para o país, não significa que ele seja comunista, né? Eu até espero que a maioria dos militares brasileiros, pelo menos a geração nova, entenda que o que aconteceu depois de 31 de março de 64 foi a instauração de uma ditadura militar, um autoritarismo, né? E ditadura é ruim sendo de direita ou sendo de esquerda, sendo em Cuba, sendo na Rússia, ou sendo no Irã, ou sendo no Brasil. O que aconteceu em 64 foi a destituição de um governo democraticamente eleito, goste-se ou não dele, sabendo-se ou não que havia radicalismos e organizações radicais que estavam crescendo e ganhando força, mas o fato é que era o governo que estava lá legitimamente eleito. E não apenas na primeira vez, porque naquele tempo o presidente, né, e o vice-presidente, eles eram eleitos de forma diferente do que é hoje. O vice-presidente tinha uma votação à parte, né, quer dizer, na verdade era o segundo colocado na eleição. O João Goulart, ele perdeu bastante dos poderes dele, foi instaurado um sistema parlamentarista, né? E a eleição de João Goulart, a legitimidade de João Goulart no poder foi reforçada no início de 1963, ou seja, um ano antes do golpe, quando houve um referendo para se decidir se o Brasil teria um presidencialismo ou um parlamentarismo. E venceu o presidencialismo, restituindo o poder presidencial de João Goulart. Aquele foi um momento em que a população votou a favor de João Goulart, a favor de devolver a ele os poderes presidenciais. Então, o que aconteceu em 64 foi um golpe, nesse sentido, de que tropas na rua foram colocadas para destituir um governo democraticamente eleito, gostando-se ou não dele, concordando-se ou não com suas intenções políticas, para a instauração de uma ditadura militar. E é uma pena que essa discussão se dê nesse nível na CPI do MST, porque a CPI do MST tem algo a fazer. Já houve outras CPIs do MST que não chegaram a conclusão nenhuma, como, por exemplo, em 2009, né? Não chegaram a nada. Essa atual teria chance de descobrir algo, por exemplo, entender e pedir explicações para o governo, né, de por que há tantos integrantes do MST sendo colocados em funções importantes de reforma agrária no governo, no INCRA. Então, por exemplo, qual foi o motivo da invasão de terra, das terras da Embrapa, agora recentemente? Foi o fato de que esse grupo quer que uma unidade avançada do INCRA, lá em Petrolina, seja transformada em superintendência. E quem comanda essa unidade que o MST quer que tenha mais poder? Um integrante militante do MST. Então é esse tipo de coisa que a CPI deveria abordar, né? Não tentar criar essa briga, essa discussão entre governistas e oposição, ou pelo menos uma parte da oposição representada pelo Salles, sobre o que foi 64, se foi um golpe ou uma revolução, e qual a opinião do general G. Dias sobre isso, que não diz nada a respeito da atuação dele em relação ao MST. Pois eu vou pedir pelo menos um comentário de algum dos nossos comentaristas acerca do que disse o Diogo Schelp. Mota, é do jogo a estratégia de Ricardo Salles, que é o relator dessa CPI, ao questionar G. Dias sobre o regime militar? Isso de que maneira pode colaborar com os debates? Olha, isso o Ricardo Salles é que pode responder. Eu acho que é do jogo perguntar e é do jogo responder. Quem tiver uma resposta, que responda. Quem não quiser responder, que fique calado.
eu acho que o vento que sopra de cá, sopra de lá. Basta a gente ver o que acontece nas outras CPIs. A CPI é, antes de tudo, um ambiente político. E por isso que o Ricardo Salles resolveu fazer aquela pergunta. Eu acho que o G. Dias não era obrigado a responder, não respondeu, e é isso. Segue a vida.